A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque você receberá de primeira mão os nossos vídeos aqui da plataforma digital. Mais de 65% do que assiste nossos vídeos não são inscritos no canal. Por gentileza, é só clicar aí ao lado da onde você está assistindo e você se inscreve automaticamente no nosso... Você se inscreve automaticamente no nosso canal. O nosso compromisso é um compromisso genuíno com as Sagradas Escrituras. Trazemos aqui temas importantes da nossa fé, dos paradoxos da nossa fé que muitas das vezes não entendemos e não compreendemos, mas através do embasamento bíblico, de uma interpretação honesta, genuína, você conseguirá entender aqui o nosso raciocínio. Irmão, o tema de hoje vamos falar das 3 transações que Cristo fez na cruz. O nosso texto é embasado aqui, 32 de Salmo, o verso 1 e o verso 2. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado e cujo pecado coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade. Então, para nós falarmos deste assunto tão magnífico da nossa fé, entendermos aqui a nossa linha de raciocínio nesse aspecto, e aqui trazemos as 3 transações de Cristo. Na cruz, Deus fuzilou. Aqui a primeira, na cruz, Deus fuzilou seu próprio Filho com a espada da lei, fazendo cumprir cabalmente a justiça dele, porque ele morreu como o nosso substituto e representante e nosso fiador. Então Deus aplicou o juízo no seu Filho para o sangue do seu Filho, para que o sangue do seu Filho cubra o nosso pecado. Por isso a Bíblia diz: feliz aquele cujo pecado é coberto. O juízo foi aplicado, a lei foi satisfeita. Então a base legal para o perdão, feliz é aquele que o Senhor não atribui a iniquidade. No hebraico significa a depravação, a distorção moral, a perversão. Aqui está o coração da Bíblia, aqui está a essência do Evangelho. Como assim aquele a quem Deus não atribui a iniquidade? Como Deus não atribui a iniquidade? Se sou iníquo, como Deus faz isso?
Como Deus resolveu isso? Como Deus é justo e justificador do ímpio? Como Deus faz isso? Esse texto de Davi, Salmo 32, está trazendo à tona a doutrina da justificação. E aqui temos as 3 transações. Primeira, diz em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aqui nós vemos a doutrina da imputação. O que significa? Imputar significa quando Deus foi nos salvar, que Deus fez a nossa dívida, porque a nossa dívida era impagável. Porque se Deus botasse na nossa conta, imputasse a nós, porque a nossa dívida era impagável. Agora, segunda Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus foi pecado por nós. Significa que Deus não imputou a mim o meu pecado, mas Deus imputou sobre o Filho dele. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós, ele foi feito pelas nossas transgressões. Irmãos, a tradução da Bíblia NTLH traz uma expressão mais que nós venhamos entender, porque Deus fez de Cristo pecado. Aqui na tradução dessa Bíblia linguagem de hoje, 2 Coríntios 5:21, diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa do nosso pecado, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a sua vontade. Então, a base legal para o perdão a base legal para o perdão da depravação, da distorção, a base legal é Jesus Cristo. Agora vamos aqui, a segunda transação foi aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Que Deus não imputou a mim o meu pecado, mas Deus imputou sobre o Filho dele. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado para nós. Ele foi ferido pela nossa transgressão, agradou a Deus moê-lo. Naquela cruz, Deus aplicando no Filho o golpe da lei, fez a sua justiça. O Filho, como nosso substituto e representante fiador, morreu pelos nossos pecados. A terceira transação é aquele que não conheceu o pecado. Deus fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que Deus vai fazer agora? Deus vai imputar, bota na nossa conta toda a justiça do seu Filho. Note vocês que a justificação é um ato, não um processo. Justificação não tem graus. Ninguém é mais justificado do que outro. Justificação não faz você justo. A justificação
é uma declaração que você é justo. É um ato de declaração. Então, quando Deus puxa a sua ficha lá no tribunal do céu, sabe o que está lá? Justificado. O que significa? Isso não só você não tem dívida mais, você tem crédito. É um crédito infinito de toda a justiça de Cristo foi depositada na sua conta. E por isso que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essas são as 3 características das 3 transações que Cristo fez na cruz por você. Isso significa que o seu pecado foi perdoado no passado, foi perdoado no presente e também no futuro. O sangue de Cristo, ele percorre toda a extensão da sua vida no processo da salvação. Então, irmão, nós não somos salvos pelas coisas que fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Tem um irmão muito conhecido meu, muitos anos, ele pôs aí no comentário do vídeo 288, 50 ordenanças para se cumprir. Irmãos, no crivo de Deus, isso não passa. Por quê, irmãos? Porque isso daí são obras meritórias, entendeu? Então, aí é um mérito humano. E pelo mérito humano, nós não passamos no crivo de Deus, entendeu? Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida de santidade e de acordo à vontade de Deus. Isso não significa que não somos mais pecadores, porque o apóstolo João, na sua epístola, no capítulo 1, do verso 8 ao 9, ele diz, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. A salvação é por graça, irmão, não é por aquilo que fazemos, não é por aquilo que praticamos. Disse Davi, Paulo interpretando Davi, Romanos capítulo 4, e dizendo que nós somos justificados independente das obras. As obras são apenas consequência depois da nossa vida em Cristo. Então, irmão, a graça de Deus, o salvo em Cristo, o regenerado em Cristo, foi reproduzida nele a natureza divina, e aí ele vai produzir fruto do Espírito. Não significa, ele pôs aí até um aspecto de não criticar, de trabalhar, de tratar bem a esposa. Ele fez uma mistura aí muito grande de 50 requisitos para agradar a Deus. Nós agradamos a Deus por uma só coisa: somos justificados pela fé. É através de recebermos, através da morte de Cristo, ser aplicada na nossa vida, é que nós vamos agradar a Deus. Porque diz a palavra lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. A salvação é por meio da graça.
não vem das obras para que ninguém se glorie. Fomos feitos, feitura sua, criado em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus ordenou que nós andássemos nela. Então, as boas obras, aí que Deus agrada, que passa no crivo de Deus, é aquelas boas obras que emana da nova vida em Cristo. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.